paz do Senhor para todos. Estamos aqui no estúdio Paulinho Maneiro Produções, trazendo mais uma vez palavra de vida, palavra que sustenta, palavra que alimenta, palavra que levanta. Para você que está aí meio fraco na fé, ela vai te alimentar. E para você que não conhece ainda a palavra de Deus, você vai receber a palavra de Deus e passar a conhecer, ter conhecimento da palavra de Deus, que você vai ver que realmente é muito bom viver com Jesus. Estamos aqui com a presença do pastor Damião, que vai trazer a palavra de Deus para você. Pastor Damião, fica à vontade. A paz do Senhor para todos, que Deus vai abençoar cada um nessa manhã. Estamos aqui com o pastor Paulinho Maneiros Produções. E a palavra que eu quero deixar para os amados irmãos se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um, o filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. O que eu entendo nessa mensagem? Aqui havia um jovem chamado Mefibosete, vivia num lugar chamado Lodebar, e ali é um lugar, aleluia, que ele viveu muito tempo naquele lugar, é um lugar que ele via desprezado por muitos, porque ele tinha aquela deficiência que veio sobre a sua vida na sua adolescência, e ficou aleijado de ambos os pés, e ali ele foi desprezado por muitos, pastor Paulo. E nós bem sabemos que lugar de vergonha tem a dupla honra. E interessante que há pessoas que se sentem com um defeito no seu corpo, que diz assim, eu não sirvo para ser evangélico, eu não sirvo para servir a Deus, eu não sirvo para ser um cristão evangélico, eu não sirvo para estar na igreja. Porque ela sente no seu corpo ou na sua vida, espiritualmente falando, um defeito. Algo que vai deixar ela vergonhosamente incapacitada de estar na presença de Deus ou de frequentar uma igreja evangélica. Há pessoas assim, de repente pessoas estão nos ouvindo agora e estão dizendo assim, eu não tenho jeito para ser crente. Isso é um defeito que ela está colocando em si. Continue, pastor. E ali o rei Davi chega para Ziba, manda buscar o moço, aí mandou buscar a Mefibosete, e ele veio de encontro ao rei, e aí chegando de encontro ao rei, o rei chega para ele e fala, né, que ia honrar, ia abençoar a sua vida, que tem situação que aparece na minha tua vida, que não é para vergonha, mas sim para dupla honra. Exato. Tem deficiência que não é para nossa morte, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nada vem sobre a minha vida, a tua vida, por acaso. Tem um porquê, tudo tem um porquê. E ali, chegando perante ali o rei, Mefibosete, ele chega se arrastando por causa da sua deficiência. E ali o rei olha para ele, o rei Davi, e chama ele para poder sentar à mesa. O que quer dizer mesa? Mesa é comunhão. E ali quando ele senta na mesa, tampa a sua deficiência, e ali ele entra em comunhão com seus irmãos, ninguém vê sua deficiência, ele estava ali igual a todos, tampou sua deficiência, entendeu, pastor Paulo? Então, Deus, quando quer honrar a pessoa, honrar eu, honrar você, qualquer um, ele nos honra e nos chama para sentar à mesa, entrar em comunhão com nossos irmãos, porque todos nós, irmãos em Cristo Jesus, temos que estar em comunhão uns com os outros. Então, quando o Senhor chama eu e você para um compromisso na obra, Ele quer que eu e você estejam em comunhão um com os outros, para que os milagres venham a ser realizados na igreja. Por que os milagres hoje em dia não acontecem na igreja? Porque o amor de muitos se esfriou. O amor de muitos se esfriou na presença do Senhor. Porque o Senhor fala a sua palavra. Aquele que me segue, aleluia, vai realizar os mesmos dons, os mesmos sinais que eu fazia naquela época. Então o Senhor Jesus naquela época, os discípulos seguiam Jesus, e o milagre era realizado, e o discípulo estava vendo o milagre através de Jesus. E só uma observação.
Há pessoas neste momento que já fizeram parte de ministério. Estão aí, frios na fé, estão até na igreja, mas se afastaram da obra, de participar, de sentar na mesa, fazer comunhão com os irmãos. Por quê? Porque alguém no passado feriu ela, desprezou ela, ou humilhou até mesmo. Mas só que você, o que está acontecendo com você? Você está olhando para o homem, você tem que olhar para o Senhor Jesus. E uma observação que você tem que estar sempre cravado no teu coração e na tua mente: quem traiu Jesus, o Senhor Jesus, não foi uma pessoa de fora, foi uma pessoa de quê? De dentro. Frustrou. O Senhor Jesus sabia, claro, ele era o Senhor Jesus. Nós não vamos saber quem vai nos frustrar dentro da igreja, no ministério. Isso. Vão te perseguir, vão invejá-lo, mas só que você não pode deixar isso contaminar o seu quê? Coração. Siga em frente. Se você está num posto, numa posição na tua igreja superior, e amanhã você for tirado, colocar numa posição inferior, e outro vier a ser superior a você, obedeça a ele. Sim, senhor, não, senhora. Porque o que você tem que fazer? A humildade tem que estar dentro dos nossos corações para que você tenha a atenção de quem? Do Senhor Jesus. Isso. Prossiga, pastor. E ali, o rei Davi, ele falou assim, ó: eu vou devolver tudo aquilo que tomaram de seu pai Saul. E ali o rei devolveu tudo aquilo que retiraram dele, entendeu? E ali ele falou assim, ó: tu vai sentar à minha mesa, Mefibosete, todos os dias da tua vida. E ali o rei fala para Mefibosete que ia honrar ele todos os dias da sua vida. Por quê? Porque tem certas coisas que acontecem na minha vida, na tua vida, pastor, que é para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Porque nada vem sobre a minha vida, ou a vida de qualquer um, por acaso. Tudo tem um porquê. Entendeu? Tudo tem um porquê. E ali, Mefibosete não entendeu porque aquilo veio acontecer na sua vida. Entendeu? A carroça passou por cima dos seus pés, né? Naquela correria ali, todo mundo... Aí ficou, né? Paralítico de ambos os pés. Aquilo ali é para que o nome do Senhor viesse ser glorificado em sua vida. Porque aconteceu aquilo sobre a vida dele, mas Deus tinha um propósito na vida de Mefibosete. Entendeu? Ali Deus honrou não só ele, mas como seu pai também. Tudo aquilo que foi tomado dele. Muitas das vezes, meus amados irmãos, acontece algo na minha, na tua vida, a gente não entende hoje. A palavra do Senhor diz o quê? O que eu faço hoje você não entende. Amanhã tu entenderás. Muitas das vezes a gente está na casa do Senhor, buscando o Senhor, dando o nosso melhor. E vem as lutas, vem as provas, vem as perseguições, a gente não entende porque a gente está sendo perseguido, não entende porque a gente está sendo pedrejado, mas tudo tem um porquê. Nós estamos sendo perseguidos, pastor Paulo, estamos sendo pedrejados, caluniados, mas na frente a gente vai entender realmente o que o Senhor quer com a gente através daquela luta, daquelas perseguições. Hoje em dia, eu fui levantado a pastor, mas antes de eu ser levantado, vi as perseguições e as lutas. Vi as pedradas, fui rejeitado, fui humilhado para chegar onde eu cheguei. Então, para a gente receber algo da parte do Senhor, tem as lutas, tem as pedradas, porque nada vem na minha mão, na tua mão de mão beijada. Tem o processo. E ali, Mefibosete passou por um processo para poder ele receber a sua bênção, a sua vitória. Lodebar simboliza que é a terra do esquecimento. E ele vivia naquele lugar ali, desprezado, humilhado por muito e esquecido. Mas aquele não ia durar muito tempo. Tinha ali aquele momento ser determinado. Lá no livro de Eclesiastes diz a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado. Então, no tempo determinado, Deus honrou a Mefibosete. Ele foi humilhado por muito, foi rejeitado, ele foi jogado para o canto, mas no momento certo ele foi honrado e Deus ali, né, honrou a Mefibosete. Ele sentou na mesa do Senhor, do rei, por todos os dias de sua vida. Para finalizar, o que acontece? Você que está afastado, você que foi desonrado pelo homem, porque Deus não desonra
Ninguém. Ninguém. Você foi desonrado, você está afastado, você está até mesmo desviado. E muitas das vezes, você que ainda não conheceu o Senhor Jesus, mas você presenciou algo que desagradou o seu coração e você diz para si mesmo, poxa, se um irmão persegue o outro, eu não quero saber desse negócio de igreja, eu não quero saber desse negócio de ser evangélico, porque o irmão está perseguindo o outro, mas você tem que lembrar, quem traiu o Senhor Jesus não foi um qualquer, foi o tesoureiro, o homem que tratava das finanças da parte do Senhor Jesus, do ministério que o Senhor teve aqui na terra. Então você tem que entender que até no próprio ministério do Senhor Jesus, ali dentro tinha um traidor. E muitas das vezes você foi perseguido na tua igreja pelo um traidor. É isso mesmo. O traidor estava lá. Se o próprio Senhor Jesus teve o traidor, por que você não pode ter o traidor? É um processo. Tudo no seu momento certo. Deus tem tudo certinho. Você tem que passar pelo processo até mesmo de ser perseguido, de ser humilhado, para que você tenha resistência lá na frente de atravessar o quê? Todos os desertos. Então, pastor, finalizando, dá a palavra finalizando. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar junto com o nosso pastor aqui. Ele fez esse convite para a gente estar aqui hoje, né? Junto com os amados irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que Deus venha abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, foi um prazer ter o senhor aqui, o pastor Damião. E para você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo, não perca tempo não. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou uma igreja que você já tenha sentido vontade de visitá-la. Possa fazer uma visita, possa fazer uma frequência de um culto. Nem que seja um culto por semana, ou um culto até mesmo por mês. Mas frequenta para você conhecer a palavra de Deus. De preferência, aquela igreja que você possa sentar, que não tenha nenhum conhecido, talvez você tenha vergonha de entrar na igreja evangélica. Procure uma igreja distante, uma igreja que você vai sentar lá e vai ficar quietinho. E se vier alguém para falar contigo, tu fala para o pastor ou para o oficial da igreja o seguinte, ó, eu fui evangelizado através de um vídeo e ele falou que é para mim sentar e se chegar alguém perto de mim, para me falar, para me deixar quietinho, porque eu quero só ouvir. Amém? Que muitas das vezes o homem às vezes atrapalha o que Deus tem que falar ali naquele momento para ele. Então você que é oficial, que está nos assistindo, procura a saber também se a pessoa que você está recebendo na sua igreja quer te ouvir. Porque às vezes a pessoa não quer te ouvir, a pessoa quer ouvir é Deus. Deixa ela quietinha, deixa ela estar ali, mas dá uma atenção sim, mas deixa ela bem à vontade. Porque na rua, muitas pessoas já falaram isso comigo. Isso não estava nem aqui para falar isso agora, sabe? Mas Deus colocou isso no meu coração. Às vezes, as pessoas chegam na rua e falam comigo. Poxa, eu fui na igreja, toda hora vinha um para falar uma coisa. Muita gente, às vezes, quer na força ganhar aquela alma. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Deixa a pessoa sossegada, deixa ela sentar, ela apreciar a igreja, apreciar as pessoas, ela apreciar, ouvir o que Deus tem para falar com ela e com certeza Deus vai falar e aquela pessoa vai ser convencida através do Espírito Santo e ela vai aceitar Jesus e todos nós que somos de Cristo vamos ficar muito felizes porque o que mais nós queremos é que todos vocês que estão nos assistindo, que estão aí perdidos neste mundo, venham para Cristo, porque nós sabemos o valor que tem a tua alma. Amém? A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos vocês.